Gyutaro nasceu em um ambiente que nunca ofereceu a mínima chance de dignidade, no distrito do entretenimento, onde corpos eram mercadorias e a miséria se escondia atrás de lanternas coloridas. Crianças pobres não eram vistas como pessoas, mas como incômodos. Desde cedo, Gyutaro foi tratado como algo errado, alguém que não deveria existir. Sua aparência frágil e deformada virou motivo constante de desprezo, e a violência fez parte da rotina antes mesmo que ele entendesse o que era o mundo. A infância de Gyutaro não teve proteção, afeto ou qualquer sensação de pertencimento. Ele cresceu ouvindo insultos, sendo espancado, humilhado e rejeitado por todos ao redor. Não havia adultos dispostos a defendê-lo, e a sociedade que o cercava reforçava a ideia de que ele valia menos do que os outros. Cada olhar de nojo e cada agressão reforçava uma mensagem simples: ele era descartável. Nesse cenário, o ódio não surgiu como escolha, mas como mecanismo de sobrevivência. A única exceção em sua vida foi a irmã mais nova, Daki. Gyutaro não apenas cuidava dela, ele vivia por ela. Em um mundo que o tratava como lixo, ela era a única prova de que sua existência tinha algum valor. Ele suportava a fome, a dor e as humilhações apenas para garantir que ela tivesse uma chance mínima de viver melhor do que ele. Essa relação moldou completamente sua visão de mundo, criando um apego extremo, quase doentio, mas compreensível dentro de uma realidade onde tudo lhe foi negado. Mesmo tentando proteger a irmã, Gyutaro não conseguia escapar do ciclo de violência. A pobreza e o preconceito o empurravam constantemente para situações de abuso, e qualquer tentativa de reagir só aumentava o ódio que recebia em troca. Ele aprendeu cedo que bondade não era recompensada e que o mundo não oferecia misericórdia a quem já estava no fundo. A raiva passou a ser a única linguagem que ele conhecia, e a ideia de justiça simplesmente não existia para alguém como ele. O momento que selou seu destino veio de forma brutal. Ao tentar defender a irmã, Gyutaro foi violentamente atacado e deixado à beira da morte. O que deveria ter sido um ato de proteção se transformou em uma sentença. Sangrando, humilhado e consciente de que ninguém iria ajudá-lo, Gyutaro foi forçado a encarar a verdade que o acompanhou a vida inteira. Para o mundo, ele não importava. Sua dor não causava empatia, apenas indiferença. Foi nesse estado de completo desespero que Muzan apareceu. A transformação de Gyutaro em Oni não foi um pacto ambicioso por poder ou dominação. Foi uma escolha feita sem escolha. Tornar-se um demônio era a única forma de sobreviver, a única chance de não morrer esquecido no chão. Ao aceitar essa transformação, Gyutaro não perdeu sua humanidade de uma vez. Ela já havia sido arrancada pouco a pouco ao longo de toda a sua vida. Como Oni, Gyutaro não se tornou cruel por prazer. Sua violência refletia tudo o que ele viveu. Ele reproduzia no mundo a mesma brutalidade que recebeu porque nunca conheceu outra forma de existir. Sua obsessão pela irmã continuou sendo o centro de sua identidade, agora amplificada pela imortalidade e pelo ressentimento. Proteger Daki deixou de ser apenas amor e virou uma justificativa para tudo. Gyutaro é o retrato de alguém que foi desumanizado antes mesmo de virar um monstro. Sua história não é sobre um vilão que escolheu o mal, mas sobre alguém que foi aos poucos perdendo sua humanidade. Quando finalmente se tornou um Oni, aquilo não foi o início da sua tragédia, mas apenas a consequência final de uma vida inteira de abandono, violência e negação de humanidade. Doflamingo nasceu achando que o mundo devia algo a ele. Não por arrogância no começo, mas porque foi assim que ensinaram. Ele cresceu como um Tenryubito, tratado como um deus, um dragão celestial. Os seres que dominam o mundo usam até capacete para não respirar o mesmo ar que os humanos. Eles se acham acima de qualquer pessoa comum. Desde pequeno, Mingo aprendeu que os outros existiam para obedecer ou servir a eles. Aquilo virou a base de quem ele era, antes mesmo de entender o que era certo ou errado. O problema é que esse mundo acabou de uma hora para outra. Quando a família dele perdeu o status, Doflamingo caiu direto do topo para o fundo do poço. Não foi uma queda lenta, foi violentamente rápida. As mesmas pessoas que antes se ajoelhavam começaram a cuspir, bater, xingar. Ele passou fome, passou medo, foi caçado como um animal. E isso tudo ainda criança. O mais pesado não foi só a dor física, foi a humilhação constante. Ele lembrava exatamente de como era ser tratado como um deus, e agora era tratado como lixo. Essa comparação nunca saiu da mente dele. Cada agressão não era só um ataque, era um lembrete de que o mundo tinha tirado tudo dele. Tudo isso porque seus pais se iludiram com uma vida normal, mas os humanos não os aceitaram, pois os dragões celestiais são bem ruins. O idiota do pai tentou manter valores, tentou ensinar que todos eram iguais. Mas para Doflamingo isso soava como mentira, porque o mundo tinha mostrado o contrário da pior forma possível. Quando ele puxou o gatilho e finalizou o próprio pai, não foi só um ato de ódio, foi um momento em que ele rompeu de vez com qualquer ideia de moral que não colocasse ele acima dos outros. A partir dali, Doflamingo não tentou mais se encaixar no mundo, ele decidiu que o mundo é que ia se dobrar a ele. Tudo virou controle, manipulação, poder, não porque ele gostava de caos, mas porque era a única forma que ele conhecia de não voltar a ser humilhado. Para ele, mandar era sinônimo de sobreviver. No fim, Mingo não é só um vilão cruel. Ele é alguém que teve o orgulho destruído cedo demais e nunca conseguiu reconstruir nada no lugar. O momento em que os humanos amarraram Doff e sua família para mandar de arrasta só reforçou na cabeça dele que seu pai estava totalmente louco com essa ideia de viver uma vida normal. Shigaraki não começou como vilão, ele começou como uma criança comum, mas presa dentro de uma casa onde medo e repressão mandavam em tudo. Desde pequeno ele foi ensinado a não sentir, a não falar, a não chorar. Qualquer demonstração de emoção era cortada na raiz. O pai dizia que heróis eram uma mentira e que confiar neles só trazia dor. Isso foi entrando na cabeça do garoto devagar, como uma regra silenciosa.
A coceira veio antes do ódio. Essa que é a marca registrada do vilão, uma coceira constante e incômoda, que ninguém entendia e ninguém tentava entender. Aquilo era ansiedade, medo, culpa, tudo misturado, mas para uma criança só parecia tortura. E quanto mais ele tentava segurar o que sentia, pior ficava. Ninguém percebeu que algo estava errado, ou se percebeu e ignorou. O dia em que o poder despertou não foi um momento épico. Foi um acidente e um erro. Ele não queria machucar ninguém, mas quando percebeu tudo ao redor começou a virar pó. A família virou farinha ali, um por um, e a cabeça dele simplesmente não conseguiu processar. Não teve choro, não teve reação, só silêncio e culpa. Uma culpa que ele não sabia nomear. Depois disso, Shigaraki ficou sozinho. Literalmente sozinho, andando pelas ruas machucado, sujo, perdido, esperando que alguém ajudasse. Mas ninguém ajudou. Pessoas passavam, olhavam, desviavam o caminho. E cada pessoa que ignorava era mais uma prova de que o mundo não ligava, que heróis não vinham, que ninguém vinha. Quando All For One apareceu, ele não chegou como vilão. Ele chegou como a primeira pessoa que estendeu a mão, não para salvar, mas para usar. Mesmo assim, para Shigaraki, aquilo parecia cuidado. Finalmente alguém dava um nome para a dor dele. Finalmente alguém dizia que o ódio fazia sentido. A partir dali ele foi moldado. Não ensinado, moldado como algo que já estava quebrado. Shigaraki cresceu acreditando que o mundo merecia ser destruído porque nunca teve espaço para ele. E na cabeça dele isso não é maldade, é lógica. Se ninguém quis salvá-lo quando era só uma criança, então nada ali merece continuar existindo. O vilão que a gente vê é só o resultado final de um abandono que começou muito antes do primeiro ataque. Johan não cresceu apanhando na rua nem passando fome visível. O que torna a história dele mais estranha é justamente isso. Por fora parecia tudo normal, mas por dentro desde muito cedo não tinha nada. Nenhum afeto, nenhuma base, nenhum senso real de identidade. Ele foi criado como uma ideia, não como uma pessoa. Na infância, Johan passou por experiências que nenhuma criança deveria passar, mas que também não deixam marcas óbvias no corpo. Foram experimentos psicológicos, manipulação, troca de nomes, troca de papéis com a própria irmã. Em alguns momentos ele nem sabia quem ele era de verdade. E quando você cresce sem saber quem você é, qualquer coisa pode ocupar esse espaço vazio. A mãe dele nunca conseguiu escolher. Em momentos decisivos, ela hesitava, recuava, se contradizia. Para uma criança, isso é devastador. Johan aprendeu muito cedo que ele podia ser descartado, que a existência dele dependia da escolha de outra pessoa. E essa ideia ficou ali, parada, crescendo silenciosa. O mais assustador é que Johan não reage com raiva. Ele observa, ele entende como as pessoas funcionam. Ele percebe fraquezas, medos, inseguranças. Não porque quer poder, mas porque tenta provar algo para si mesmo. Que no fundo todo mundo é vazio, que basta um empurrar um certo para tudo desmoronar. Quando o Liber mata não é por impulso, é quase como um experimento contínuo. Ele quer ver até onde alguém vai, quer ver quanto tempo a bondade aguenta antes de quebrar. Para ele a vida não tem peso porque nunca teve valor desde o começo. Se ele é descartável, todo mundo é. Ele não quer dominar o mundo nem ser lembrado, ele quer desaparecer. E antes disso, deixar claro que nada ali tinha sentido para começar. Ele é o resultado de uma infância sem nome, sem escolha e sem espelho. Um vazio que aprendeu a andar, falar e sorrir como gente normal. Agora, imagine uma fábula infantil bem sombria sobre um monstro que queria muito nome. Para conseguir ele saía pelo mundo, entrando dentro das pessoas e assumindo a vida delas. Mas o problema é que ele era tão faminto que acabava devorando a pessoa por dentro. No final da história, ele finalmente consegue um nome, mas está sozinho no mundo, porque comeu todo mundo que poderia chamá-lo por ele. Ele vira um monstro sem nome de novo, mas por falta de alguém para reconhecê-lo. Para o Johan, o vilão da história, esse livro foi um manual de como ele via a si mesmo, como ele passou por traumas terríveis onde tentaram apagar a identidade dele. Ele se convenceu de que não era um ser humano, mas sim esse monstro da fábula. E isso o transformou em um niilista total. Ele achava que nomes, sentimentos e a própria vida não valiam nada. O objetivo dele passou a ser apagar a própria existência e a de todos ao redor, tentando recriar na vida real aquele final solitário do livro onde só resta o vazio. Dabi nasceu como Toya Todoroki, mas isso quase ninguém lembra dentro da própria história. Desde pequeno, ele não foi visto como filho, foi visto como tentativa. O pai olhava pra ele não pra entender quem ele era, mas pra ver se funcionava. Pra Endeavor, o filho era como uma roleta, podia vir alguém com poder que superasse o seu e, consequentemente, do All Might, ou um completo fracasso. O pequeno Toya foi isso pra ele. Se o poder vinha forte, se valia a pena continuar investindo. No começo, Toya só queria atenção, queria um olhar de orgulho, um reconhecimento simples. Só que quanto mais ele se esforçava, mais o corpo falhava. As chamas vinham forte demais pra alguém que não aguentava o próprio fogo. E mesmo assim, ninguém mandava parar de verdade. Ele continuava tentando porque achava que se desistisse, deixava de existir. Quando o pai decide que ele é um erro e segue em frente com outro filho, aquilo quebra tudo. Não é só rejeição, é substituição, algo que está longe de ser humano. Um filho descartado como brinquedo. Toya entende ali que não é suficiente, que nunca foi. E isso cria um buraco que não fecha. Ele some de verdade. O mundo simplesmente aceita isso rápido demais. O que sobra depois é alguém queimado por fora e por dentro. Os maus tratos foram constantes, violentos. As cicatrizes não são só do fogo, são da ideia de que ele nunca foi escolhido e que por um momento ele chegou a ser o escolhido. E vai por mim, aquilo foi acolhedor.
Quando Toya volta como Dabi não é pra pedir explicação, é pra mostrar o que sobrou. Cada chama azul carrega rancor, mas também frustração, abandono e desprezo. Dabi não quer salvar ninguém e nem construir nada. Ele quer expor, quer arrancar a máscara de um sistema que finge ser heróico, mas abandona quem falha. Pra ele, o fogo é só a forma mais honesta de mostrar a verdade, que algumas pessoas não são quebradas pelo mal, mas pela indiferença. No fim, Dabi não luta pra vencer. Ele luta pra provar que nunca houve justiça desde o começo, que o incêndio já tava ali, só esperando alguém admitir. Mesmo Endeavor mudando, se tornando uma pessoa melhor, aparentemente boa, Dabi não acompanha essa mudança. Pra ele, tudo aquilo mostrado na mídia é uma farsa. Griffith sempre soube exatamente o que queria. Desde muito cedo, ele tinha um sonho claro, quase obsessivo. Não era só ambição vazia, era a ideia de sair do nada e chegar a um lugar onde ninguém pudesse pisar nele. Para isso, ele usou carisma, inteligência e liderança. As pessoas seguiam Griffith porque acreditavam nele, e ele acreditava no próprio destino. Durante muito tempo, tudo funcionou. O bando do Falcão virou família, virou abrigo, virou propósito. Mas tinha algo ali que Griffith nunca admitiu em voz alta. O sonho vinha antes de tudo. Antes dos outros, antes de qualquer laço. Quando ele percebe que Gantz começa a andar com as próprias pernas, isso mexe fundo. Não é só perda de um aliado, é a sensação de perder controle. A queda começa ali, não de forma grandiosa, mas silenciosa. Uma decisão errada movida por desespero e orgulho ferido. Graf tenta provar pra si mesmo que ainda é especial, que ainda é intocável, e falha. O que vem depois não é punição simples, é destruição lenta. Prisão, tortura, isolamento. Dia após dia o corpo apodrece, a mente vai junto. O pior não é a dor física, é a humilhação constante. Ele perde a voz, perde a força, perde a imagem que tinha de si mesmo. Alguém que era visto como um símbolo de beleza absoluta se via num estado decadente e irreconhecível. Aquele que comandava agora não consegue nem segurar uma espada. Quando finalmente sai da prisão, ele já não é mais a mesma pessoa. O sonho ainda existe, mas agora parece inalcançável. E isso dói mais do que qualquer ferida. Griffith olha para os antigos companheiros e entende que nunca mais vai voltar a ser quem era. Nem como líder, nem como símbolo. Ele se sente pequeno, dependente, quebrado. Tudo aquilo que ele mais odiava. O desespero toma conta, e quando a chance aparece, ela não vem como salvação, vem como troca. A escolha que Griffith faz não nasce do mal puro. Nasce do medo de continuar existindo daquele jeito. De viver sem sonho, sem poder, sem identidade. Ele escolhe recuperar tudo, mesmo que o preço seja absurdo. Mesmo que custe vidas. Mesmo que destrua o que um dia chamou de família. Griffith não vira um monstro de uma hora para outra. Ele chega ali depois de ser quebrado por completo. Humilhado, esvaziado, reduzido a nada. O que sobra é alguém que decide que nunca mais vai permitir que o mundo o coloque naquele lugar de novo, custe o que custar.